Graças a Yahweh, Criador dos céus e da terra, que nos dá mais uma oportunidade de gravarmos mais um vídeo expondo a palavra do Criador dos céus e da terra. Estou gravando esse vídeo para tentar expor um assunto que é bastante, posso dizer, polêmico em relação à fé prevista, ou seja, o Criador dos céus e da terra, por sua onisciência, por saber tudo, o fato dele saber que a pessoa iria aceitar a palavra, ou seja, iria aceitar, posso dizer assim, o Criador como seu Salvador, ou seja, crer no Filho de Yahweh, é a causa da pessoa ser escolhido, ou ele aceitou ou creu porque o Pai, desde o princípio, o escolheu para que ele realizasse essas boas obras. O que diz a Escritura em relação a esse assunto? Ele viu que nós iríamos aceitar e por isso nos escolheu, ou ele nos escolheu segundo a vontade e desígnio do próprio Pai, independente de qualquer coisa? Questão bastante, posso dizer, complexa, mas vamos ler as Escrituras e vamos ver o que as Escrituras têm a nos propor sobre esse assunto. Eu vou começar a ler aqui do capítulo 11 de Mateus e o verso 7 em diante. E vamos, dentro desse texto, descobrir algo que talvez muitas pessoas ainda não conseguiram captar essa mensagem dentro desse mesmo contexto que eu quero expor. Então, Mateus 11, verso 7 em diante. Então, em partindo eles, passou Yahushua a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem no palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim. Eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer,
Ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Passou então Yahushua a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevaste-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres em que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque aquele tempo exclamou Yahushua: Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, meus amados, quando Yahushua percebeu que muitos daquelas gerações não creram nele, muitos daquelas gerações que não creram nele, pelo fato dele ter operado tantos milagres e prodígios na presença deles, e mesmo assim eles não creram, eles se tornaram duas vezes, ou seja, mais culpado do que aqueles que não viram os milagres e prodígios. Tanto é que após a leitura que começa no verso 7 e vai até o 18, quando passa para o verso 20, que é continuidade e está dividido por causa de um epígrafe, isso se chama a Bíblia, porque na verdade é um texto só. Ele passa a increpar, ele passa a falar sobre aquelas cidades que não creram nele, sobre os povos daquelas cidades que não creram neles, apesar de ter visto milagres e prodígios, a qual está descrito nos profetas que ele iria realizar esses milagres e prodígios, dando prova por intermédio dos mesmos que ele é o Messias. Ele é o Messias anunciado desde o princípio. Então, a partir do verso 21, não, a partir do verso 20 ele diz, ó,
Passou então Yahushua a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ele passou a increpar. A palavra increpar, segundo o dicionário, quer dizer repreender asperamente, acusar, censurar. A palavra increpar quer dizer repreender asperamente, acusar e censurar. Então vamos entender o motivo pelo qual Yahushua ele passou a increpar, a censurar aquela cidade. Pelo fato dele ter realizado milagres e prodígios, dando provas de que ele é o Messias, e mesmo assim não creram no ungido filho de Yahvé. E ele diz no verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas teriam se arrependido com pano de saco em cinza. Opa, peraí. O próprio Salvador disse que se esses milagres que foram operados na cidade de Corazim e na cidade de Betsaida tivesse sido operado na cidade de Tiro e em Sidom, eles teriam se arrependido. Não é palavras minhas, é palavras do próprio Salvador, escrita aqui por intermédio de Mateus. Então, paramos para raciocinar sobre a questão que está em pauta, que é a razão de se a pessoa, se o fato que Ialro sabia que a pessoa iria se arrepender é a causa de ele escolher, então como explicar sobre essa questão da cidade de Corazim e da cidade de Betsaida, que viram os milagres e os prodígios realizados por Yahushua, o ungido, e elas não se arrependeram. Aí o próprio Salvador diz que se esses milagres tivessem sido operados na cidade de Tiro e na cidade de Sidom, eles teriam se arrependido. Então, o Salvador, sabendo que eles
se arrependeriam, ou seja, Ialro sabendo que eles se arrependeriam, os moradores da cidade de Tiro e de Sidom, por que Ialro não providenciou a mensagem de arrependimento, como ele anunciou com o profeta Jonas em relação a Nínive? Porque ele providenciou, por intermédio do profeta Jonas, a mensagem de arrependimento, a qual toda a cidade veio a se arrepender, e não anunciou essa mesma mensagem na cidade de Tiro e de Sidom, sabendo que elas se arrependeriam, assim como se arrependeu os moradores de Nínive. Porque é o que a palavra aqui no verso 21 do capítulo 11, o verso 21, é o que ela está a expor. Palavras não minhas, palavras do próprio Salvador, increpando, ou seja, censurando, acusando aqueles moradores daquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. Então, o próprio Ialro sabia que se esses milagres, se a palavra ou até mesmo os milagres fosse sido realizado nessas duas cidades da antiguidade, que é Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Porém, Ialro não providenciou a palavra, nem os milagres e nem os prodígios para estas cidades em pauta aqui, que se chama Tiro e Sidom, mesmo sabendo que elas se arrependeriam. Então quebra totalmente a tese de dizer que uma fé prevista é o fato de Ialro escolher. Não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Não podemos imaginar que se chove de baixo para cima, ou que o muro pula o gato. Não. Os bois andam na frente da carroça, se chove de cima para baixo e é o gato que pula o muro. Então, meus amados, e ele vai além, ele diz, no 22, e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Por quê? Porque Tiro e Sidom não foi enviado nenhum profeta, não foi enviado nenhum milagre, nenhum prodígio para que eles se arrependessem. O próprio Salvador ele diz que se Ialro tivesse providenciado um profeta para anunciar a palavra e realizar milagres e prodígios, eles teriam se arrependido. Isso não é eu que estou falando, é o próprio Salvador que está falando aqui nas Escrituras. Eles teriam se arrependido, porém Ialro não providenciou profetas, assim como providenciou para Nínive. Então cai por terra a tese de dizer que Ialro viu que eu ia aceitar e me escolheu. Não.
Não é por isso. A fé prevista não é o fato de Yahweh escolher. Devemos entender, irmãos, que Yahweh escolhe segundo a vontade dele, como está escrito no livro de Romanos, que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Yahweh da sua misericórdia. Isso é fato. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Yahweh a sua misericórdia. Não depende de mim, como o próprio Salvador. Não penseis que vocês me escolheram. Eu que escolhi, e algo que escolheu vocês. É isso que ele diz aqui no verso 25, ó. Porque aquele tempo exclamou Yahushua, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultastes. O que significa ocultar, irmãos? Ocultar significa esconder a verdade para que alguns não creiam, não venham a abrir o entendimento. Por isso que ele falava em parábola. E por isso que esse mesmo texto está interligado com todo o anterior, que vai do capítulo 11 e em diante, 7, o 20. Agora tem essa divisão que se chama epígrafe, que nos desnorteia, que desnorteia o entendimento, porque isso aqui é um escrito só e tem que ser lido linearmente. A epígrafe, o capítulo e o versículo, ele desnorteia o entendimento do leitor, porque quando se chega aqui no verso 19 do capítulo 11, tem um ponto, e nesse ponto você imagina que acabou o texto, quando na verdade o capítulo 20, o versículo 20, perdão, o versículo 20 ele é continuidade dos fatos narrados desde o começo do capítulo 11. Eu espero estar sendo bastante compreensível para os amados irmãos. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Se os milagres e prodígios que foram operados em Cafarnaum, cidade a qual muitos não creram no Salvador, tivessem sido operados em Sodoma, eles teriam se arrependido. Palavras de Yahushua. Não é minha palavra e nem eu escrevi o que está escrito. Palavras de Yahushua, escrita por Mateus, seu emissário, apóstolo, discípulo, que presenciou as palavras do seu mestre, do nosso mestre Yahushua. Se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ou seja, os povos daquela cidade teriam se arrependido e o Criador não teria destruído aquela cidade por causa do pecado de iniquidade e do pecado de impiedade.
Porém, o mesmo Criador não providenciou o profeta, não providenciou os milagres e prodígios que foram realizados na cidade de Cafarnaum. Não foi realizado, ele não providenciou, mesmo sabendo que eles iriam se arrepender, mesmo sabendo que eles iriam se arrepender se Ialvo tivesse providenciado um profeta e tivesse falado ao povo daquela cidade para que se arrependam, como foi no caso do profeta Jonas, que foi enviado por Ialvo para que eles, por intermédio da pregação da palavra, aonde o profeta disse que iria destruir a cidade por causa dos pecados, e todos eles se arrependeram por causa da pregação da palavra, todos eles se arrependeram e se humilharam com vestido de sacos e cinzas. Já, porém, essas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, mesmo vendo os sinais e prodígios realizados entre eles, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram, mesmo tendo visto os sinais e prodígios. Então, é algo de se analisar e de se pensar. O fato do Criador saber que eu iria me arrepender por intermédio da sua onisciência é a causa dele me escolher, dele ter me separado. Porque se dissermos que sim, então o porquê que ele, sabendo que os moradores da cidade de Sodoma, os moradores da cidade de Tiro e Sidom, se eles tivessem escutado um profeta falar a mensagem de arrependimento para que eles se arrependessem, eles teriam se arrependido? E por que o Criador dos céus e da terra não providenciou tal profeta, assim como providenciou na questão de Nínive? Por quê? Só existe uma resposta, irmão. As cidades de Betsaida, as cidades de Tiro, as cidades de Cafarnaum, as cidades de Sodoma e Gomorra, eles não eram escolhidos, não estavam incluídos no plano de salvação de Alvo. As pessoas dessas cidades não estavam incluídas no plano de salvação de Alvo. É complexo de se entender, é complexo. Não é fácil de se entender. Porém, basta pedirmos orientação do Espírito do Criador para entender a palavra do Criador. Porque por aquele tempo exclamou Yahushua: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ocultaste o quê? O entendimento para que eles viessem a se arrepender e ser salvos.
Isso está em consonância com o capítulo 13, que fala sobre a parábola do semeador. O 13 e o verso 10 diz o seguinte, ó: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido, ou seja, é ocultado. Quem tem ouvidos espirituais, ouçam. Ou seja, a quem o Espírito abre o entendimento, passa a entender o que Yahushua queria transmitir com aquelas parábolas. Porém, aqueles que não possuíam o ouvido espiritual, porque foi fechado os ouvidos, cego os olhos, para não entender, como diz aqui na própria palavra, pois aos que então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábola? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Interessante essa frase de Yahushua que diz: Pois ao que tem, ou seja, o escolhido, esse tem, o escolhido de Yahu, aquele a quem é revelado todas as coisas, esse tem e terá em abundância mais ainda o quê? Além de nós vivermos num pleno gozo de confiança e satisfação em amor ao Pai, vamos ter mais do que isso, ou seja, herdar a vida eterna. Pois essa vida aqui é transitória e é uma porcaria. Vamos herdar a vida eterna. Já os que não são escolhidos, até o que eles têm, que são essa miserável vida, eles irão perder e serão condenados, assim como foram condenados os povos da cidade de Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Sodoma. Pois não foram escolhidos para esse fim. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí eu pergunto, irmãos, as pessoas que ouviam Yahushua falar por parábola, elas não ouviam? De certo que ouviam. Porém, meus amados, quem é escolhido pelo Pai, esse ouve com o ouvido espiritual e entende e frutifica. Porém, aqueles que não têm o ouvido espiritual, aquele que não consegue entender a mensagem por ter sido ocultada, porque quem realiza essa obra de ocultar é o próprio Pai, como está aqui no 11:25, como ele mesmo exclamou, esse não consegue entender e não consegue perceber o abismo que está na sua frente. Então, ele aqui no verso 14, do verso 13 e 14, ele cita o profeta Isaías, e eu vou mostrar onde é que está escrito essa passagem do profeta Isaías no capítulo 6 de Isaías.
Após Isaías ter visto a glória de Yahweh, após Isaías ter sido purificado, o próprio Salvador diz: vai a este povo, presta atenção na leitura. Vamos pegar aqui o capítulo 6 do livro de Isaías, vamos ler do início até o verso 12. Entendam a leitura, irmão. Entendam por que o coração desse povo está endurecido. É o próprio Pai que endurece o coração, como está escrito. Assim como ele endureceu o coração de Faraó, assim como ele endureceu o coração daqueles que viam ele operar os milagres e prodígios, e mesmo assim não creram nele, pois o coração estava endurecido, ou seja, eles não conseguiam entender. No ano da morte do rei Uzias, eu vi a Yahweh assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é Yahweh dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Yahweh, Criador dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disto, ouvi uma voz de algo que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouve, ouve, e não entendais. Vede, vedes, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e sejam salvos. Então disse eu: até quando, Yahweh? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E Yahweh afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, com terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda ficam um toco. Assim a santa semente é o seu toco. Então o profeta Isaías, que foi enviado para falar ao povo de Israel, o próprio Yahweh que o enviou disse: não é palavra minha, irmãos, é palavra do próprio Yahweh. Vai a este povo. Ouve, ouve e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos,
a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e sejam salvos. O próprio Salvador, o escritor o próprio Salvador usou essas palavras. A gente já acabou de ver aqui no capítulo 13 e no verso 14. O escritor de Lucas também usou as mesmas palavras. O escritor João citou as mesmas palavras aqui no verso 12. No capítulo 12, o verso 37 ao 43, diz: no 40 diz: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração. E algo é o agente. E algo é que endureceu o coração daquele povo para que Nabucodonosor, quando viesse, destruísse aquele povo. Por não crer no Criador dos céus e da terra e negligenciar sua lei. O próprio Shaul, Paulo, no final do livro de Atos, usa a mesma escrita, usa a profecia de Isaías para explicar o porquê da dureza do coração dos judeus por não crer no Filho de Yahweh. E não penseis, irmãos, o seguinte, que isso aqui só está relacionado ao povo judeu, não. Não está só relacionado ao povo judeu, está relacionado também aos gentios que ouvem a palavra e não creem. Como tem muitos ouvido, escutado a palavra e não creem. Isso não está só relacionado ao povo judeu, não. Paulo, em sua residência em Roma, aqui no Atos 28 e 23, diz o seguinte. Eu vou ler do 16. 28 do verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com estas cadeias. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Yahweh, procurando persuadi-los a respeito de Yahushua, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis,
Vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com o coração, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, irmão, o agente que endurece o coração do povo que não é eleito, para que eles percebam e se curem e sejam salvos, é, em primeira instância, o fato deles não serem escolhidos, isso já é um pesar, e o próprio Yahweh endurece o coração, porque o agente que faz essa obra é o próprio Yahweh, Criador dos céus e da terra. A uns ele abre o entendimento, a outros não. A palavra é clara quando fala isso. O próprio Yahweh endureceu o coração de Faraó, como está escrito no livro de Êxodo. Vou tentar achar aqui para mostrar aos irmãos a prova. Endurece. Para os irmãos não dizer que não, isso aí é o homem que faz, não. O próprio Criador endurece o coração do homem. Aqui, ó. Êxodo 4, verso 21. Disse Yahweh a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que façais diante de Faraó todos os milagres que te hei posto nas mãos. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o meu povo. O próprio Yahweh é o agente que endurece o coração do homem, para que ele não deixasse o povo sair do Egito. Do mesmo modo, ele endurece, como diz, endureceu-lhe o coração para não entender com os ouvidos, nem ver com os olhos a verdade que estava na frente deles, para que não sejam salvos. O próprio Yahweh é o agente do endurecimento. Ele cegou o entendimento, ele fechou os ouvidos, cegou os olhos para que eles não ouvissem e nem olhassem e percebessem a grande salvação que estava na frente deles. A Escritura é unânime sobre tudo isso. Porque, como está escrito em Tito, irmão, isso aqui, Tito, Shaul escrevendo a Tito, ele diz claramente que a salvação pertence aos eleitos. Paulo, servo de Yahweh e apóstolo de Yahushua, para promover a fé que é dos eleitos de Yahweh. Tito capítulo 1. Na esperança da vida eterna que Yahweh, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Yahweh, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Yahweh, Pai, e de Yahushua ungido, nosso Salvador. Ele deixa também aqui nesse verso, nessa capítulo aqui, ele dá uma prova muito forte que o próprio Yahushua, ele é Yahweh. Quando ele diz, ó, estamos fugindo um pouco do assunto, mas só para
Ele diz no verso 13, ó, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Ialro, nosso Salvador. Ele iguala Yahushua a Ialro, nosso Salvador. É uma só, uma pessoa só. Então, irmãos, fé, arrependimento previsto, não é a causa da eleição. A causa da eleição é a vontade do Pai, ou seja, Ele, segundo o beneplácito da sua vontade, como está escrito no livro de Efésios. Vamos fechar com Efésios. Efésios, segundo o beneplácito da vontade dele, é que Ele nos escolheu. Deixa eu ver. Bendito e alvo e Pai de nosso Salvador Yahushua, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais no ungido, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yahushua ungido, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua herança, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que algo derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Yahushua. Paulo escreveu isso a quem? Aos irmãos em Éfesos. Paulo está falando sobre o conjunto que é o rolial aos irmãos em Éfesos, os escolhidos, segundo o beneplácito. O que significa a palavra beneplácito? Vamos tentar aqui entender o que significa a palavra beneplácito. Beneplácito, consentimento, aprovação, ou seja, consentimento e aprovação do Pai antes da fundação do mundo, como diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Outra prova disso, o livro de Gálatas. Paulo, perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão, pediu carta aos sacerdotes para matar os irmãos em Damasco e demais regiões. Diz o seguinte aqui, ó: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, oprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Antes que eu nascesse, não havia o fato da pessoa escolher o Pai. O Pai é quem escolhe dentre uma massa caída, ele escolhe aqueles a quem ele, segundo a sua vontade, o seu beneplácito, quer salvar. E aos demais já estão condenados no pecado de Adão, a transgressão de Adão. E nisso aí não, o juiz não é parcial, não é imparcial, ele é justo, pois ele deu toda a condição para que o homem vivesse
bem, mas o homem transgrediu, então toda ação existe uma reação. Isso é certo. Se ele transgrediu, tem que ser punido. O milagre, como eu digo sempre nos meus vídeos, é Yahweh querer salvar alguém, irmão. Isso é amor. Ele querer salvar alguém dentre essa massa corrompida. Esse é que é o grande milagre. Então, Paulo falou que ele, antes da fundação do mundo, nos amou, nos predestinou, nos chamou mediante a palavra e nos fez herdeiro de tamanha salvação. E ele diz aqui em Gálatas capítulo 1, verso 15: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, antes de Paulo nascer, ele já estava separado para essa boa obra, para essa dádiva. Mesmo antes não havia feito Paulo nem o bem, nem o mal, como ele mesmo diz aqui em Romanos, que não havia os gêmeos feito nem o bem nem o mal, para que o propósito de Yahweh quanto à eleição prevalecesse. Diz aqui, ó. E ainda não eram os gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Yahweh quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, não por obras, obras previstas, ou seja, não porque o próprio Pai viu que eu ia aceitar e ele, por intermédio disso, ele me escolheu. Porque a glória, irmão, iria estar em mim e não no Pai. Ele me salvou segundo a vontade dele, não segundo o porquê que ele viu que eu ia aceitar. A glória dele, ele não dá a ninguém. Ele me escolheu e me chamou e me lavou e me purificou mediante a palavra. Não é a minha fé prevista, não é o meu arrependimento previsto que é a causa da eleição. Espero ter sido compreensível. Sei que é complexo o assunto, porém o Pai, a quem dá sabedoria por intermédio do Espírito, a quem pede com fé, esse conceda aos amados o entendimento por intermédio do Espírito do Criador. E como eu digo sempre nos meus vídeos, podem comentar, podem levantar argumentos com base nas escrituras. Se tiver algum questionamento, alguma contestação sobre o mesmo, pode ficar à vontade. Eu sou bastante flexível para conversar sobre o assunto. Quem quiser conversar sobre o assunto, eu estou disponível. Porém, uma coisa digo, que eu não semeio duas vezes aonde eu não semeio aonde já foi semeado. Como o próprio apóstolo Paulo falou. A gente pode ter uma conversa sobre o assunto tal, mas se não entrarmos em acordo, como o próprio Salvador disse, não anda dois juntos se não estiverem em acordo. Então, depois de abordado o assunto sobre em questão e não houver concordância, então, para não haver desavença, então é melhor parar o assunto e cada um segue o seu rumo. Agradeço ao Pai por mais essa oportunidade e que Ele possa abrir o entendimento, cada vez mais o nosso entendimento em relação às Escrituras. Um abraço a todos.